Muito bem, então vamos lá. Então, oficialmente estamos lançando aqui a primeira edição do manual. Aqui em português nós chamamos manual SEO, tá? Já vamos traduzir aqui a sigla, mas basicamente o assunto é gestão de estoques, otimização do atendimento e dos estoques. Tá? Eu vou fazer um breve institucional aqui, só para que a gente possa nos apresentarmos, né? Nós somos uma empresa de treinamento e consultoria que trabalha com otimização, e daí também o livro, né? Usar aí o termo otimização, buscar o ótimo, né? Dentro de vários temas da logística, da engenharia industrial e da administração de negócios. Tá? E temos várias especialidades aqui com que trabalhamos, né? Gestão de estoques, supply chain, bom, isso tudo vocês, enquanto eu falo, vocês leem mais rápido que eu falo, tá? Mas trabalhamos com esses temas todos, e na gestão de estoques, dentro do atendimento, gestão de cadastros, gestão de inventários, né? É um pouco do assunto que nós vamos abordar na palestra de hoje. Tá? O nosso foco, a nossa missão, digamos, é maximizar os resultados dos nossos clientes. Tá? Hoje a otimização é a palavra de ordem, né? Todos procuram excelência, otimização. Bom, para quem quiser conhecer um pouco mais, nós temos o site www.cursosdanielgazinha.com, tá? E já realizamos aí mais de 2.000 cursos, treinando mais de 30.000 pessoas, temos cerca de 70 programas de treinamentos diferentes. Tá? O pessoal depois vai poder ver com mais calma aqui os detalhes aí no site. Procuramos sempre abordagens muito práticas e efetivas, né? Trazendo da academia, mas colocando em funcionamento na realidade de cada cliente. Então, realizamos mais de 200 projetos, a sede é em São Paulo, mas temos atuado aí no Brasil todo e até fora do Brasil, ocasionalmente. Muito bem, então esse era o institucional. Agora, tratando um pouquinho do livro, né, e como nós começamos isso tudo. Muito bem. Dentro do trabalho, há mais de 30 anos trabalhando nesse assunto, nós temos constatado vários paradoxos, né, várias oportunidades, várias situações em que as empresas encontram, digamos, incômodos, né, efeitos indesejáveis. Quais são eles? Então, primeiro, existe muitas empresas onde ainda se verifica o desbalanceamento de estoques. Eles são muito recorrentes. O que é o desbalanceamento de estoque? É justamente você ter aquilo que não precisa, em excesso, e falta não ter justo aquilo que precisa naquele momento crucial que o cliente faz um pedido, seja um cliente interno, seja um cliente externo, tá? E então acontece o que é a ruptura, né? A ruptura do atendimento. Outra situação que temos constatado, e fizemos pesquisas, né, até para verificar que é a grande maioria. O pessoal está calculando ainda os parâmetros de gestão, ponto de pedido, tá? Mesmo o tamanho do lote, é tudo por médias, tá? Não me entendam mal, não é que eu não goste da média, mas a média é a certeza de estar sempre errado. Tá? Não nos basta a média, nós usamos a média, mas nós usamos desvio padrão, usamos outras estatísticas. Outra situação muito frequente são os cadastros. Tá? A gestão dos cadastros ela não está no ótimo. Tá? Muitas empresas ainda não sanearam, existem muitas duplicidades. Tá? Se você se identifica com essa situação, bem-vindo ao clube. Né? Muitas empresas assim. Outra realidade é a baixa acurácia logística. Então, a acurácia logística, né, a acurácia em quantidade, em saldo, ela traduz a consistência, a robustez dos seus processos. Se essa acurácia e os números, os benchmarks que nós estamos usando, são por volta aí de 99,7. Se você está longe desse número, ainda tem muito por fazer, ó, e essa é a infraestrutura. Quer dizer, a infraestrutura é ter cadastros corretos, acurácia adequada, para que a gente possa otimizar a partir daí.
Eu tenho visto também muitos colegas aí, gestores de estoques, que só estão aplicando aí o ABC e, ocasionalmente, nem o ABC correto. Tá? Ele não pensou sobre isso, os critérios de corte, se é por saldo, se é por quantidade, qual é o critério correto. Então, no livro a gente explora, recomenda, né? Tem um anexo específico sobre ABC, um outro sobre PQR, então isso precisa ser melhor trabalhado nas empresas. Existem inúmeras outras oportunidades. Nós começamos a fazer análise nos nossos clientes e sempre identificamos potenciais aí de 50%, 40%. Mesmo as empresas que já fizeram trabalhos, até mesmo com a nossa metodologia, sempre existem oportunidades, tá? E o custo do capital e o custo de oportunidade de ter esse dinheiro de volta para outros investimentos, ele faz com que uma iniciativa, né, para a gestão de estoques, ela seja muito interessante, né, muito rentável, tem um retorno sobre o investimento muito efetivo. Bom, temos os movigramas, né, o pessoal conhece mais aqui a metodologia pelos movigramas, né? Nós continuamos trabalhando com movigramas, melhorando. Isso traz muita visibilidade, tá? Para a gestão de estoques, tá? Nos permite identificar anomalias, não conformidades e corrigir isso tudo. Tá? Desenvolvemos nós algumas ferramentas, como o SEO Panorama, que possibilita diagnosticar o que está levando a faltar materiais, se os seus saldos estão abaixo do necessário, se é o tamanho do lote o problema, se a questão é o lead time. Né? Agora, né, conseguimos então, em algumas empresas, já customizamos e temos softwares de soluções comerciais de mercado que já possibilitam a regulação dinâmica. Então já dizíamos isso há 20 anos atrás, né? E hoje já é uma realidade, algumas empresas já mantêm os seus sistemas aí com uma frequência, que cada negócio define a frequência ideal, mas os parâmetros são atualizados e o sistema acompanha esses novos parâmetros no dia a dia. Surgiram, então, soluções comerciais, né, desde que começamos a publicar artigos e livros sobre o assunto. Hoje nós temos aí várias soluções. O propósito desse livro é servir de base conceitual para aqueles que querem usar qualquer uma destas soluções, né, que existem várias no mercado. Muito bem. Então, com esses paradoxos, nós criamos, né, nós desenvolvemos, nós fomos aperfeiçoando com inovações, com kaizens, isto que então chamamos de SEO. Né? SEO é a abreviação de Service and Inventory Optimization. Né? Então, a otimização, observem que a primeira palavra é o serviço, é o atendimento. E depois que isso estiver assegurado, então, com o menor capital de giro, e na realidade com o custo logístico total o menor possível. Não estamos olhando apenas o capital de giro, tá? Apesar dele ser o foco, tá? Temos que otimizar muitas variáveis aqui. Então, na nossa tentativa aqui de uma definição, o SEO é um conjunto de várias coisas, de conceitos, de técnicas, de ferramentas avançadas que a computação moderna nos oferece, tudo com o objetivo de otimizar, né, trazer o sistema mais próximo do ideal, do ótimo, tá? Dentro da gestão do atendimento dos clientes e dos estoques. Como eu comentei para vocês, dentro deste ter o que não precisa e não ter justamente o que precisa. Isso é um dilema, é um paradoxo. O sistema não está funcionando, então algo precisa ser feito. O SEO também é uma nova categoria de soluções computacionais, assim como temos ERPs, WMS, TMS, cada uma categoria com vários produtos, soluções comerciais. O SEO, então, é um conjunto de soluções que trabalha a otimização do atendimento, dos serviços, em missão crítica, e aí temos vários tipos de operações. O SEO não é MRP.
Tá? Mas todas as demandas independentes caem dentro dessa categoria. Então, quem estiver querendo otimizar serviço, capital de giro e custo logístico total, vai encontrar nessas soluções aqui uma boa ferramenta. E também é uma ruptura, uma inovação em termos de gestão de estoques convencional. Eu tenho visto muitos livros que ainda falam, né, trabalham com o Cardex, então algo precisa ser feito, usar o que a computação nos oferece. Né? Então nós já estamos trabalhando com computação científica, com estatística, com regulação dinâmica. Né? Vamos apresentar aqui as várias técnicas. Né? Muito bem, então, com esses paradoxos que era a realidade não funcionando, com essa ideia de uma nova classe de softwares, ao longo do ano aí fomos trabalhando e com apoio aí da revista Mundo Logística, então hoje estamos oficialmente inaugurando, lançando, né, o manual SO. O que traz essa obra? Né? Primeiro, uma evolução de paradigmas. Então nós fizemos esse salto do que existia só com médias, trabalhar só com o mês, para estatísticas mais ricas, mais relevantes, parâmetros mais objetivos. Ó. Não estamos trabalhando mais com a granulometria mensal, eu sou muito crítico disso, em situações que o capital de giro, o saldo, né, está muito baixo, nós temos que olhar para o que está acontecendo dia a dia. Né? E as ferramentas e as estatísticas trabalham nessa base. Então surgem os movigramas, e uma novidade dentro dos movigramas, porque quando nós apresentávamos os movigramas, avaliávamos se ele estava super ou subdimensionado. Agora nós temos notas, então cada movigrama ele recebe uma nota, e com isso nós sabemos se nós estamos o mais próximo da função objetivo, né, que seria do 0 ao 10, estar mais próximo do 10. Eu tenho dito também para os nossos clientes, nos treinamentos, né, nós não estamos em busca de reduzir os estoques. Isso acaba sendo uma consequência, mas nós estamos sempre aí, a prioridade é o atendimento, antes de mais nada, e nós estamos buscando balancear. Então existem itens nos estoques das empresas, dos nossos clientes, que estão superdimensionados, e a ideia, então, é trazer o saldo para o túnel, né, que nós dizemos, o ótimo, e isso vai descapitalizar uma quantia de dinheiro que vai servir para investir nos subdimensionados e ainda sobra alguma coisa, é a troca com troco. Né? E outra, chega de mesmice, então as técnicas elas precisam ser revisadas, né? São técnicas simples que nós temos aplicados em vários ambientes, né? Isso já foi muito bem testado. Né? Muitos falam de giro, a gente faz a recomendação, quer dizer, se você souber usar o termo giro, continue. Mas a gente trabalha muito mais a cobertura, o conceito de popularidade, temos visto alguma confusão aí. Então o livro vai esclarecer essas dúvidas. Né? Além do ABC, a gente trabalha com outras classificações. Chamamos isso tecnicamente de taxonomias. Né? O livro vai apresentar várias. E também regras diferenciadas de tratamento. Então, em cada situação, uma regra é a mais apropriada. Né? Trabalhamos com várias regras. Né? A regulação dinâmica e também o cálculo do computador é apenas uma sugestão. Né? Contamos com a intervenção humana para que a gente possa acertar aí todos os itens dentro de uma situação ideal. Enfim, o livro, hoje o assunto é o livro, ele tem esses vários capítulos e cada capítulo procura responder a uma pergunta, começando pelo atendimento, e aí explorando primeiro os preparativos, para depois então entrarmos na metodologia. É isso que eu vou explorar a seguir com vocês. Tá? Enfim, se você está aqui entre um
dessas funções, desses cargos. Você é responsável pela gestão de estoques, é um analista de planejamento e controle, existem vários outros termos, mas você está envolvido com atendimento e estoques, né, esse livro ele deve te ajudar de várias maneiras. Tá? Se você é estudante ou um professor interessado em ensinar, né, em capacitar o pessoal com essas técnicas, também foi para você que a gente preparou essa obra. Tá? Muito bem, então a metodologia, ela primeiro precisa de uma infraestrutura. Tá? Talvez até caiba a gente esclarecer um pouquinho a capa. Né? A capa ela mostra um movigrama, né? As barras coloridas, as barras para baixo representam saídas, então são a demanda. Imagine isso diariamente, talvez o seu ERP não lhe ofereça ainda esse tipo de visibilidade, mas nós temos meios, várias formas de produzir uma imagem como essa, veremos a seguir. As barras para cima representam as entradas, ó, a linha em azul representa o saldo, ó, então aqui o saldo, o ideal é que ele esteja reduzindo e seja o menor possível, necessário e suficiente. Ó, e essa linha amarela nós vamos explicar um pouquinho mais para frente, então ela é a sua curva de demanda, é onde nós vamos localizar o nível de serviço, o ponto de pedido dentro da metodologia. Tá? Como é uma das ferramentas mais importantes, ela ganhou aí a capa. Enfim, a nossa metodologia ela começa pelo estudo da malha. Tá? Para que a gente possa gerir, é preciso definir o que é a abrangência ou o escopo. Quer dizer, você vai administrar os depósitos de produto acabado, são os de materiais em processo, são as matérias-primas, são estoques avançados em poder dos seus clientes, ou estoques nos seus fornecedores. Aliás, quem são os seus clientes, né? E quais as distâncias, quais são os lead times para esses clientes, quem são os seus fornecedores, quais são as incertezas que carinhosamente, aqui na metodologia, nós chamamos dos Murphys. Tá? O Murphy, da lei de Murphy, tá? Representa a variação, representa o desvio padrão. Tá? Então é importante com essa ferramenta sabermos onde estão os depósitos que pretendemos otimizar. Tá? Utilizamos aqui uma simbologia que é universal, que é uma norma DIN, tá? E isso nos possibilita, inclusive, estudarmos as confluências, tá? Quando os fluxos eles convergem e como sincronizar isso tudo de uma forma com harmonia. Tá? Muito bem, esse é um dos primeiros passos, compreender a malha. O segundo é ter a certeza de que os cadastros estão adequados. Tá? O trabalho com a gestão dos estoques nos levou a estudar, nos aperfeiçoarmos dentro da gestão de cadastros. Hoje isso é uma outra competência, desenvolvemos treinamentos e projetos nessa área. Mas tudo isso é o que aqui no Brasil nós chamamos de padrão descritivo de materiais. Então fizemos um capítulo todo sobre este assunto, ó, e onde nós exploramos qual é a infraestrutura necessária, né, quais são as ferramentas, software, para que você possa, primeiro, colocar um código, identificar esse item e que ele seja inequívoco, quer dizer, livre de confusões. Ó. Depois você vai descrever, o padrão descritivo de materiais é a ferramenta para descrever de uma forma padronizada e assim você identifica as suas duplicidades. Tá? E consegue fazer um pedido correto, tá? Assertivo para o seu fornecedor e aí recebe o que espera sem surpresas. Além de identificar e especificar, é necessário pensar na parametrização, que são o ponto de pedido, o tamanho do lote, esse assunto que está muito bem, bastante explorado no livro. Tá? A classificação é a taxonomia, então nós temos um capítulo
que trata só de classificações, tanto as classificações universais, NCM, o NSPSC, existem várias, como as classificações logísticas. Tá? E depois relacionar isso tudo, que no livro nós vamos chamar de ontologia, que é criar as regras para que os softwares possam tratar de formas diferentes itens que se classificam de formas diferentes. Tá? Então tudo isso, inequívoco, semântico, tá? É de forma clara para que todos os materiais e serviços, não podemos esquecer, os serviços da empresa sejam adequadamente identificados, a gente possa ter uma harmonia nas comunicações, né, da nossa empresa com os nossos clientes e com os nossos fornecedores. Aliás, hoje o bloco K do SPED fiscal, tá, é uma exigibilidade, tá, e o assunto gestão de cadastro está totalmente relacionado com esse assunto. Também estamos trabalhando nesse aspecto. A nossa gestão de cadastros ela está totalmente alinhada e coerente com as exigências do fisco. Tá? Muito bem, então esse é o assunto de cadastros, né? Tem um capítulo todo para tratar disso. Tá? Vamos avançar para as taxonomias. Tá? Então, antes que nós possamos criar as regras, é preciso compreender os itens, né, e as suas particularidades. Então, as taxonomias são métodos de estratificação. É onde nós separamos os itens por algum critério de semelhança, ou de diferença entre eles, mas usamos não um critério, mas vários critérios. Os critérios que julgarmos relevantes. Neste slide, vocês já estão vendo uma tela de uma solução que nós desenvolvemos. Ela se chama SEO Panorama, e ela processa todos os dados dos nossos clientes, de cada caso, de cada empresa, criando não só apenas a curva ABC, mas as curvas PQR, e ela nos apresenta então as proporções, né, quanto e quais itens, né, em cada uma dessas classificações. Né. O ABC é o clássico, né, mas o PQR ele se mostrou muito relevante para muitas aplicações. Tá. É a classificação de popularidade que nós veremos um pouquinho à frente. Existem outras, então o critério de criticidade, ele enxerga o impacto que o item tem na demanda. Né? A classificação de comprabilidade, 1, 2, 3, faz o mesmo no lado da oferta, né? E usamos outras classificações, o VW e algumas outras que não aparecem aqui, mas em cada empresa é um tipo de classificação diferente. Tá? Enfim, isso nos leva a essas categorias todas, né? Definimos no livro cada um. O desafio realmente do analista é ele encontrar os critérios de corte, né, para cada uma dessas classificações. Tá? Então, aqui estamos vendo 6 critérios independentes, mas existem outros. Muito bem. Só para esclarecer um pouquinho, né, o conceito da popularidade, do PQIR. Tá? Então, imagine um item que teve uma demanda ao longo de um ano, digamos que esse gráfico que nós estamos vendo aqui é um ano de histórico de demanda. Tá? E esse item só teve uma solicitação de 365 unidades em um único dia. Tá? Agora, nós podemos ter a mesma média de demanda, só que espalhada ao longo de todos os dias do ano. Imagine um outro item muito regular. Ele tem demanda de uma unidade a cada dia ao longo do ano todo. Se nós temos 365 dias no ano, a demanda dos dois é igual, a média dos dois é igual. Só que a operação é totalmente diferente. O item P e o item R, cada um vai ter um tamanho de lote de reposição diferente, isso afeta a operação física, afeta o número de recursos que nós vamos dimensionar, pessoas, equipamentos. Tá? E isso precisa ser conhecido do analista. Tá? Então a metodologia, ela explora, inclusive temos aí
um adendo só sobre curvas PQR, como montar, para que você não reinvente a roda. Né? Então, o critério de corte, que pode variar de empresa para empresa, observem que o perfil é diferente da curva ABC. Né? Ele vem para aquilo que a gente chama de cauda longa. Né? O R, o S são os itens de cauda longa. Saber escolher aí o critério de corte é muito importante, tem que ser avaliado ou auditado. Enfim, com todas essas classificações que são apresentadas no livro, em muitas empresas a gente elabora, junto com os analistas, o Manual de Operações Logísticas ou outro nome similar, onde tem todos os procedimentos operacionais. Tá? Então temos escrito isso com muitas empresas, e aí construímos as regras. Que itens eu devo comprar, ou sob demanda ou não, como vai ser como serão puxados esses itens. Né? Como prever, então, a definição dos modelos, enfim, existem várias regras e essas regras exploram essas classificações. Tá? O problema em muitas empresas é que essas regras elas estão informais, elas estão na cabeça do analista. Tá? Se o analista, por alguma razão, faltar, a empresa se vê de volta ao zero. Então, as empresas que não documentaram, elas escolhem falhar, se não hoje, mas na perpetuação. Então, nós temos visto muitas empresas que começam a fazer um trabalho e chegam aí numa situação ótima, excelente, mas isso depois que perde a pessoa que está à frente, né, aquilo tudo volta ao caos e se perdem os resultados. Né. Então, como é que nós podemos cobrar disciplina dos colaboradores se, enquanto gestores, não comunicamos as políticas e os procedimentos? Tá? Essas regras vão nos ajudar a padronizar como fazemos, nós vamos perceber até mesmo as nossas falhas, e isso nos permite, através de Kaizens, melhorarmos e até mesmo algumas inovações. Tá? Como isso é operacionalizado? Então, existem as regras de negócio. Tecnicamente, são ontologias. Tá? Existem aquela relação que vimos no slide anterior. Por exemplo, o tamanho do lote. O tamanho do lote é muito complexo de ser determinado. Ele depende de muito mais variáveis, por exemplo, do que o ponto de pedido. Tá? Então, quando você escolhe seguir num caminho, nós sempre dizemos aqui, cada escolha implica numa perda. Tá? Então, você precisa montar a arquitetura, né, a concepção dessas regras. Tá? Ela requer muito debate, requer inteligência, experiência. Tá? E aí, você, por exemplo, aqui temos o caminho azul, se o item é P, e também, então, aí a pergunta do 1, 2, 3 faz sentido, e o item é 3 e ele é B, estiver próximo, bom, eu posso usar um tamanho de lote menor. Tá? Isso é só um exemplo ilustrativo, didático. Mas se o item cai num outro caminho, um outro encaminhamento, então o tamanho do lote seria outro. Né? Quando nós conhecemos isso, ajuda o analista e ajuda o sistema, pelo menos calcular um padrão, um default. E depois também podemos, dentro do default, o analista pode intervir e colocar o tamanho do lote mais adequado que julgar naquela situação. Isso pode ser alterado pelo analista a qualquer momento. No livro também fizemos um capítulo sobre estratégias. Né? Nós já tínhamos aqui 36 estratégias. Isso já foi publicado em artigos, estratégias para planejamento, para suprimentos, né, para o comprador. Esse livro também se presta muito, de interesse dos compradores. Né. Mas temos estratégias para distribuição, manufatura e gestão de estoques propriamente dito. Né. Tudo isso influenciando o tamanho dos estoques, os parâmetros de gestão. Né. Mas a novidade agora é que nós desdobramos as estratégias em variantes,
que nós chamamos de táticas. Então, no livro identificamos mais de 120 táticas, né, que podem ser combinadas das mais variadas formas, né. Entre os modelos, hoje nós já aplicamos 32 modelos de dimensionamento que alternam estoque de segurança, lote e gatilho, o que permite mais de 500 combinações de tratamentos, né. Então se faz necessário realmente criar regras para automatizar isso tudo. Enfim, isso é a infraestrutura. Se você tem domínio dessas ferramentas, você está pronto para começar a aplicar e capitalizar os resultados da metodologia SEO. Vejamos alguns a seguir. Temos trabalhado, e no livro, então, nós exploramos um pouquinho o processo da clínica. A clínica é uma intervenção, quer dizer, alguns clientes, depois que nós ministramos o treinamento e eles colocam a técnica para funcionar, depois de algum tempo, na verdade a clínica faz sentido para quem já pratica essa gestão SEO. Mas na clínica, então, nós fazemos uma avaliação, primeiro, qualitativa. Em cima do qualitativo, identificamos aqui os principais incômodos e vamos para a avaliação estatística, né, ou quantitativa. Tá? Isso nos dá vários gráficos, várias perspectivas. E esse debate é muito rico com os analistas, algumas vezes facilitado por nós, mas não necessário, o livro já encaminha isso. Não é um pré-requisito, né? Você pode fazer a clínica com os subsídios que o livro te oferece. Mas do debate surgem as propostas, os planos de ação e aí podemos capitalizar os resultados. Esse é o processo da clínica, né? A clínica começa com o kick-off, né? Começa com o livro como referência, então fazemos uma atualização, uma revisão conceitual. Tá? Então o questionário, né, é o ponto de partida, mas nós revisamos a malha, como ela deveria ser, verificamos se o cadastro está coerente, né, atende às boas práticas. E aí, enfim, passo a passo, né, todo esse processo. Mas usando aqui os movigramas, que nós vamos ver a seguir, que o livro ensina como montar, tá? Isso tudo gera a mudança, gera o manual, gera as intervenções, e alteram-se os indicadores aqui. Tá? Falando de indicadores, no primeiro capítulo a gente explora a parte do service, né? O customer service. Se você não pode melhorar aquilo que não mede, então em muitas empresas, nós temos, quando chegamos, nós temos constatado que o pessoal desconhece nível de serviço, ou OTIF, os indicadores logísticos. Né? Então, o primeiro passo é entender qual é a satisfação dos nossos usuários e clientes finais. Né? A primeira prioridade é essa tem que ser a prioridade do profissional de logística, né, o atendimento. Depois que o atendimento estiver satisfatório, otimizado, aí entra a questão da produtividade, né, aqui representada pelo estoque, pelo capital de giro investido em estoques. Tá? Mas na realidade a essência é o custo logístico total, quer dizer, alguns nos perguntam, e o frete? O frete entra no custo logístico total. E o tamanho do lote afeta diretamente o número de fretes. Não é? Então, nós temos que, na nossa otimização, considerar esses três pratos. Não é? Muito bem. O que temos visto em muitas empresas ainda é a popularidade aqui do nível de serviço como um dos indicadores mais comuns, mais usados. Né? Essa definição, comentamos alguma coisa aí sobre esse indicador no livro. Né? Mas não existe só o nível de serviço, existem inúmeros outros. Hoje, mais e mais,
se populariza o OTIF, né, que é On Time in Full, mas tem que ser feito aí as devidas diferenças. Existem aqueles que dizem que medem o On Time in Full, só que o On Time in Full ele requer que a leitura seja feita no cliente, né, no ato do cliente estar efetivamente recebendo o seu pedido. Ó. Enfim, exploramos um pouquinho o On Time in Full no livro e esses outros indicadores, cumprimento de programa, para quem tem uma programação, o Perfect Order, os pedidos pendentes, né, que em inglês é o mesmo que é o Back Order, as rupturas, que é o Stockout, vendas perdidas no varejo, existem vários indicadores. Eu costumo dizer que todos esses indicadores são informações de legista. Quem é o legista? É o médico de morto. O atendimento já ficou comprometido. Né? E aí você descobre que o atendimento já ficou comprometido. Né? Como nós podemos fazer para ser mais proativo, né, e nos anteciparmos a isso? Então, a metodologia ela propõe a exposição à ruptura. Não só a exposição à ruptura, nós também exploramos o nível excedente, né, e um desdobramento desses dois indicadores, que é a nota de avaliação. Né? Então, nós criamos aqui critérios para que cada movigrama, para cada item, cada SKU, ela recebe uma nota de avaliação, e o objetivo da função, a função objetivo, né, enfim, é maximizar essa nota de avaliação, se possível, aí, próximo do 10. No livro também, começamos introduzimos aqui o assunto, né, da gestão de estoques, o segundo capítulo. Ele trata de vários princípios. Né? Por exemplo, o princípio número 6 é o conceito da regulação dinâmica. É preciso entender qual é a função do estoque. É preciso compreender por que ele existe para poder fazer um bom uso dessa estratégia. Nós dizemos que o estoque é uma estratégia de contingencial, ou seja, ela minimiza o risco da ruptura do atendimento. Tá? Por que eu digo isso? Porque de vez em quando o pessoal coloca, por exemplo, uma proteção para um fornecedor que não é pontual dentro do estoque de segurança. Isso não é correto, não faz sentido. Então o livro explica por que isso não faz sentido e qual é a maneira então, correta para lidar com um fornecedor que não seja pontual. Em termos de produtividade, o conceito, né, a estratégia do estoque é que ele seja o necessário e suficiente. E o ideal é que ele se reconfigure dinamicamente. Aqui tem a analogia com o Kanban, proposto pela Toyota, né, popularizado no mundo todo, mas com a aplicação do computador. Então, o computador identificando situações que ao ser humano lhe escapa. Tá? Então, nós temos não só a média, mas as variações. Tá? Inclusive, para esclarecer, nós temos recebido aí algumas consultas de leitores. Esta metodologia ela pode ser aplicada em qualquer tipo de demanda, seja ela independente, probabilística ou estocástica. Então, se você tem matérias-primas e materiais em elaboração, você pode aplicar para produtos acabados, você pode aplicá-la, cada uma com suas devidas adaptações. Né? Se você está na manutenção e a sua responsabilidade são com itens MRO, com certeza. Em utilities, tem sido aplicado em vários hospitais. Ó. E ela pode ser usada em combinação com o MRP. O MRP prevê o estoque de segurança. A técnica aqui, ela possibilita que você dimensione o estoque de segurança para o MRP e, através dos movigramas, verifique se essa gestão ela está correta ou o que você pode alterar, né, para chegar no ótimo. Enfim. Antes de partirmos para os indicadores, que são vários dentro do manual SEO, da metodologia, a infraestrutura precisa estar correta.
Ó. Uma das maneiras de nós verificarmos, atestarmos, é através da acurácia logística e, por fim, a acurácia de todas as informações. Os seus lead times estão corretos? As suas estruturas de produto estão corretas? Ó. Quando isso tudo está bem, ó, então nós podemos buscar aqui o equilíbrio entre esses 2 ou 3 pratos. Né? O capital de giro, cuja polaridade é quanto menor, melhor. Né? O nível de serviço, que quanto maior, melhor. Né? Ou o ATIF, você pode trocar aqui a medição de um por outro. E sem esquecer, naturalmente, a questão, o dilema, né? Envolve também os fretes. Então, as novas tecnologias, as soluções SEO, elas têm conseguido encontrar um bom equilíbrio, né, o melhor equilíbrio possível entre todas essas restrições e indicadores. No manual, nós relacionamos aqui mais de 50 medições. Além destas, muitas vezes nós também integramos com medidas específicas de cada empresa e negócio. Mas para mostrar aqui, para ilustrar, eu relacionei, aqui não estão totalizando 50, mas no livro você vai encontrar muitas mais. Então ultrapassam 50 estatísticas descritivas para saber. Uma delas é o giro ou cobertura. Então, hoje, em virtude do tempo, eu não vou explorar todos os argumentos. Nós publicamos isso no site na forma de um artigo, e no livro, mas eu fiz um placar, avaliando aqui os pontos a favor de se usar a cobertura, e chegamos à conclusão que tem 17 argumentos a favor de usar a cobertura em detrimento de 0 para o giro. A não ser que você saiba muito bem a fórmula do giro e você a interprete. O que eu quero dizer com isso é que nós temos constatado, e essas comparações aqui ilustram 4 situações, imagine 4 situações diferentes. As barras para baixo representam saídas diárias, tá? E as linhas azuis representam saldos. Tá? A média é essa linha pontilhada em laranja. Tá? O que acontece é que os leigos, eu percebo, né, com algumas pessoas, confundem e usam de forma errada, se expressam de forma errada com relação ao giro. Tá? Justamente porque a pessoa não tem no seu vocabulário a palavra popularidade. Ela confunde giro com popularidade. Giro é diferente de popularidade. Tá? No livro nós exploramos isso aí. Vejam, por exemplo, o gráfico número 1, digamos. Nele, a popularidade está alta. Tá? Só que o giro, não. Por que o giro não está alto? Porque o saldo médio ele é elevado em relação aos demais. Tá? Por outro lado, digamos o caso do gráfico 4. Neste, o giro está baixo, porque existe movimentação com saldo médio baixo, mas a popularidade é baixa. Tá? Então, se você confundir giro com popularidade, você não vai usar de forma correta esta estatística. Né? Assim como este indicador, os outros indicadores também precisam ser compreendidos e bem interpretados. Tá? Daí que a capacitação, a conceituação é o primeiro pré-requisito para o analista fazer um bom trabalho. Este é o movigrama da forma como nós trabalhamos atualmente. Tá? Ele é produzido por um software que nós desenvolvemos e aplicamos nos nossos trabalhos de consultoria, de clínica, que se chama SEO Panorama. Tá? Então, nós temos o gráfico, ele representa as barras, tem a legenda aqui, né, mas as barras para baixo são as saídas. Tá? Nós vemos o tamanho é proporcional às quantidades. Da mesma forma, depois você interpreta as barras para cima, em verde, que são as entradas, né, para avaliar se o tamanho do lote está adequado para você. E, com base em uma informação de saldo, nós regeneramos o saldo todo. De um ano, hoje, nós não trabalhamos mais apenas com um ano.
essa era uma limitação no Excel, o template tem 1 ano, mas no software nós trabalhamos com o horizonte que for interessante, tanto para frente como para trás. Enfim, regeneramos o saldo e aí nós percebemos que o saldo ele ou está elevado demais, ou está subdimensionado. Então estabelecemos aí um cálculo de estoque de segurança, que é essa linha laranja, um limite, digamos, um limite de controle superior, eu não gosto de chamar do máximo, porque os saldos ultrapassam essa restrição, mas um limite superior em roxo, e esse é o túnel. Então, dentro do túnel tem um gatilho e podemos fazer uma simulação. E quanto tempo os saldos eles estão dentro do túnel ou fora dele. Essas linhas de controle são chamadas de offset. A ideia, por que dos gráficos? Por que os gráficos têm barras para cima e para baixo? Justamente para você poder visualizar a sincronização. É como se fosse uma cidade litorânea e o seu reflexo nas águas. Então, no livro nós temos uma galeria de várias possibilidades, chamamos de galeria de movigramas. Cada caso ele é explorado, ele é explicado no livro o que está acontecendo e qual é a ação corretiva necessária para trazer a situação para o ótimo. Vejam, por exemplo, estes movigramas que nós elaboramos aqui, produzimos recentemente. Nós temos várias situações de SKUs, de itens, cujo saldo estão abaixo do zero. Não existe saldo menor que zero. Então, o caso 1, a falta de acurácia é pequena. No caso 2, ela é recorrente. Talvez algum problema no timing do lançamento das transações no sistema. O caso 3, e o 4, então, uma situação ainda pior. Quer dizer, o movigrama ele permite você enxergar coisas que o sistema não mostra, não acusa. Nós costumamos dizer que inteligência é a capacidade de perceber diferenças. Então, estes gráficos te permitem uma visibilidade melhor, você fazer uma gestão mais efetiva. Outro indicador, digamos essa situação. Temos aí o saldo e a linha do estoque de segurança representada por essa linha laranja. Nós podemos verificar que vários dias o saldo esteve menor do que o estoque de segurança. Nós dizemos que ele entrou numa região de crítica. Quais foram os dias em que isso aconteceu? Então, em amarelo, nós destacamos tudo que está abaixo do estoque de segurança. Se nós juntarmos isso, nós vamos ver que 60% do período o item esteve abaixo do estoque de segurança. Isso demonstra uma elevada exposição à ruptura, significa que o item está subdimensionado. Na realidade, dentro da metodologia, nós temos as linhas que nós chamamos dos offsets, e nós podemos, então, identificar a persistência do saldo em cada uma dessas regiões, e se isso é satisfatório ou não. Neste exemplo, pelo nosso critério de nota de avaliação, o item recebeu uma nota 6,1 de uma escala de 0 a 10. Este é uma outra ferramenta que nós desenvolvemos em R. Ele mostra numa única folha, no caso uma A3, o movigrama, todas as entradas e saídas, as distribuições, o ponto de pedido sugerido, as notas de avaliação, inclusive até embaixo à direita, no gráfico 15, é a simulação. Então, essa ferramenta já permite de simularmos o que acontecerá com o saldo se nós adotarmos os parâmetros de tamanho de lote e ponto de pedido que automatizamos no sistema. Enfim.
nós estamos já quase concluindo aqui. Esse manual, ele provê, né, ele nos oferece várias referências conceituais, tudo isso que eu estou abordando aqui rapidamente, né, pincelando noções da metodologia SEO, o manual vai em detalhe. Tá? E ele pode ser aplicado para qualquer ERP, porque a metodologia ela não depende do seu sistema, qualquer que seja a solução comercial ou mesmo desenvolvimento próprio, né, o que o pessoal chama do legado. Né? O livro traz conceitos, técnicas e ferramentas, critérios e métodos que você pode usar tanto no Excel, você pode, nós já customizamos, né, com devido conhecimento, em vários ERPs de nossos clientes, você poderia customizar isso no seu sistema. Nós temos parceiros, empresas de software house que aplicam, em parte, a nossa abordagem, geram movigramas. Existem, como eu disse, como eu adiantei, algumas soluções comerciais de SEO, que caem nessa categoria. Né? Pode ser usado o Minitab, talvez não seja a melhor ferramenta, mas ele tem instrumentos para possibilitar montar um movigrama e algumas distribuições, é uma ferramenta interessante. Né? Mas nós temos usado com sucesso aqui, inclusive desenvolvemos uma solução que chamamos de Panorama, na linguagem R, né? Uma linguagem avançada aqui que nos provê vários recursos que as outras alternativas não permitem. Né? Então, eu posso gerar um mapa taxonômico, aqui só para ilustrar, né? Eu tenho as várias, que nós chamamos das assinaturas de saldo, entrada, saída, tendências, a simulação, né? Tudo isso aparece. Distribuição em deep, ela entra em profundidade, né? Só para título de ilustração. Né? Os histogramas, então nós temos vários tipos de distribuições, aqui nós já estamos vendo. Por que chama panorama? Porque ele vê o banco de dados todo, tá? E te acusa os itens anormais, potencial de ganho, isso tudo. Tá? O livro explica como utilizar a técnica de dimensionamento de gatilho, tá? Através da definição do nível de serviço e essa curva. Tá? Gera recomendações. Tá? Será que só enxergamos o passado? E a resposta é não, negativo. O capítulo 14, por exemplo, trata de forecast. Tá? No forecast, nós entramos com os dados históricos, tá? É uma outra aplicação, mas ela pode trabalhar de alguma forma combinada. Tá? Então, nós entramos com inúmeros, quantos SKU você tiver. Se você tem 100 itens, se você tem 4.000 itens, se você tiver 10.000 itens, isso não é problema para a linguagem, para a ferramenta que nós utilizamos. Né? Parte disso está ilustrado, tem alguns códigos de programação no livro. Né? E, enfim, na nossa ferramenta nós temos 36 slots, que são modelos. E esses modelos, eles são todos testados, o sistema escolhe o melhor, gerando as saídas. Né? Eu vou apenas ilustrar o produto desse processamento. Né? Essa é uma galeria, cada gráfico desses é um modelo testado. O último gráfico à direita, ele demonstra a aderência de cada um desses modelos. E no caso, quanto menor for o indicador, melhor o modelo. Então o sistema automaticamente escolhe o melhor. Ó. No caso desse item foi o modelo 19. Ó. O gráfico de cima mostra o forecast e o gráfico de baixo mostra o histórico e a previsão. Quer dizer, nós observamos uma boa aderência do modelo. Ó. Avaliamos isso, para cada SKU o sistema escolhe um modelo diferente. Né? Então, por exemplo, aqui num cliente que tinha 136 itens, né, aqui nós vemos a aderência de cada modelo. Né? E podemos ir sistematicamente acrescentando mais modelos, né, sem custo algum. Enfim,
Esse é o penúltimo slide, porque nós estamos aqui chegando no horário combinado aqui. E façamos aqui uma revisão. O SEO, a metodologia, o livro, ele apresenta uma solução que esperamos ter demonstrado aqui, uma mudança dos paradigmas. Ao invés de uma visão global restrita, que é o que nós identificávamos na maioria das empresas, com essa abordagem nós mergulhamos nos detalhes de cada item, tratando cada item da forma como ele merece, com atenção e carinho. Ao invés de cadastros legados, duplicidades, nós temos um capítulo falando sobre a padronização, saneamento, existem técnicas e métodos para isso. Ao invés de aceitar as divergências de saldo, nós operamos com inventários rotativos, gratuitos e até os inventários inteligentes. Ao invés de trabalhar com o paradigma do mês, nós sugerimos e tratamos as transações de forma diária. Eu digo chega do sopão, que é quando você coloca um monte de legumes no caldeirão e depois não consegue identificar o sabor de nenhum deles. Aqui é caso a caso. Só que é o computador que vai fazer esse trabalho todo. O ser humano só vai trabalhar com a exceção. Em vez de média, o desvio padrão. Esses são o cuidado com os nossos amigos Murphy aqui. Ao invés de apenas olhar para A, B, C, existe uma riqueza de outras perspectivas. Então, nós propomos vários critérios. Ao invés de giro, trabalhamos com popularidade, com tempo médio entre apanhos e tempo médio entre reposições. Ao invés de continuar no Cardex, no bom e velho Cardex, que foi simplesmente automatizado, não, nós já estamos usando BI, nós já estamos usando R. Ao invés de planilhas que estão suscetíveis a erros de operador, a uma fórmula não auditada, nós já estamos trabalhando na computação científica e processamos todos os itens em batch. Em planilha você consegue processar um item. Imagine uma empresa que tem 5.000 itens. Ao invés de só usar os programadores, com todo respeito, os programadores também são muito necessários, mas nós ouvimos os profissionais de logística, as suas queixas, as suas necessidades, e levamos isso para os programadores nos ajudarem com a solução. Ao invés de um único tratamento, o mesmo para todos os itens, regras inteligentes e diferenciadas. Ao invés do automático, que é restrito, é limitado, a ideia é uma intervenção inteligente. Então existem formas do usuário ele alterar o que a fórmula sugere numa primeira tentativa. Contamos com a inteligência do usuário. E ao invés de apenas teoria, a teoria é importante, ela nos dá o fundamento, mas nós usamos as lições aprendidas de mais de 200 projetos. Ao invés de parâmetros estáticos, nós pensamos de forma dinâmica. Essa é a proposta. Então, cheguei ao final do tempo que nós nos programamos. Agradecemos a participação de todos que nos assistem. Lembrando que o livro ele, já está à disposição nesse endereço, e que nós também estaremos... temos treinamentos em company, teremos uma turma aberta deste tema em 3 dias em São Paulo, no próximos dia 22, 23 e 24 de março. E se quiserem mais informações, quiserem também tiverem perguntas, dirijam ao e-mail que o Marco comentou, eventos@mundologistica.com.br. Aqui vocês têm também o nosso e-mail. E esse era o recado que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado a todos
e até uma próxima oportunidade. Ok, Daniel. Obrigado pela palestra. Foi muito bacana. Como o Daniel comentou aí, então vocês têm à disposição aí o livro pelo site da revista. A gente está com uma promoção aí de frete gratuito até o final do mês. Vai ter aí também uma turma aberta para o treinamento. E é isso. Então, a gente gostaria de agradecer a todos e agradecer também a todos que respondam a pesquisa aí no final, quando se saírem dessa palestra. E a gente espera encontrar todos aí no próximo webinar. Obrigado e uma boa semana aí para todos.